O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que é favorável à taxação dos super ricos numa audiência na Câmara dos Deputados, horas antes dele se encontrar pela primeira vez com o presidente Lula, desde que o presidente assumiu o mandato no dia 1º de janeiro. O chefe do Banco Central se reuniu no começo da noite com o presidente da República por mais de 1 hora, num encontro para restabelecer ou estabelecer pontes, segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que foi quem atuou como intermediário deste primeiro encontro entre ambos. Queria ouvir um pouquinho do Luiz Felipe Dávila a respeito, e depois do Mota, claro, né? Começando com o Dávila, sobre o que disse o presidente do Banco Central na Câmara e depois sobre esse primeiro encontro entre ele e Lula. Dávila. Colombo, a esquerda adora fazer essa taxação de super ricos como a sua grande bandeira, mas essa é a bandeira do bom senso que o Roberto Campos Neto e a direita mesmo defende, que é taxar mais a renda e menos o consumo. Não tem nada a ver com essa jogadinha que a esquerda gosta de fazer. Mas o ponto mais importante foi o que ocorreu depois da conversa com o Roberto Campos Neto com o presidente Lula. Então, primeira coisa, taxar os super ricos, ok, desde que seja feito dentro do âmbito da reforma tributária e reduza-se o imposto sobre pessoa jurídica. Era essa a compensação. Você diminui a taxação nas empresas e taxa mais a renda ou os dividendos. É isso que tem que fazer. Mas o PT esquece dessa parte de cortar imposto das empresas e só pensa em taxar mais. Mas por que essa conversa, então, é tão importante que houve entre o Lula, o ministro Haddad e o presidente do Banco Central, Campos Neto? Porque ali vai ter dado um alerta importante, porque quem fez o lobby para essa reunião foi o próprio ministro da Fazenda, Haddad, que queria que o presidente do Banco Central conversasse com o presidente Lula. E por que isso? Para deixar um recado claro que se o Brasil não resolver a questão fiscal, o Banco Central vai ter de interromper a queda da taxa de juros no próximo ano. Não é agora, mas no próximo ano. Então já está dando ali um sinal amarelo de que é preciso se empenhar para equilibrar as contas públicas, para reduzir despesa, para que nós tenhamos uma situação fiscal mais folgada. E essa é a pauta de Haddad. E Haddad vem sofrendo resistência do próprio PT contra a pauta do equilíbrio fiscal. Então, essa conversa foi importante, foi um alerta do presidente do Banco Central que essa trajetória da queda do juro pode cair se não houver responsabilidade fiscal. Agora, Roberto Mota, quero te ouvir, inclusive puxando nesse ponto que o Dávila destacou para a gente lembra que a reforma tributária está sendo discutida no Senado Federal, os senadores ainda vão se debruçar, eles estão realizando, por enquanto, audiências públicas, mas num segundo momento, numa segunda etapa dessa reforma, que os impostos diretos, e aí entra a questão do imposto de renda sobre pessoa física, pessoa jurídica, serão discutidos. Pelo menos esse é o planejamento. Essa questão que o Dávila falou sobre a importância de se discutir uma tributação desses super ricos, mas em contraproposta, se trazer essa redução de impostos cobrados sobre pessoa jurídica, será que isso está no radar do governo? Não há nenhuma indicação de que exista mais remoto desejo desse governo, das pessoas que o compõem, de reduzir qualquer tipo de imposto. É importante lembrar, como o Dávila falou, os juros são usados para controlar a inflação. Se o governo gasta demais, a inflação sobe, e aí o Banco Central tem que subir os juros para controlar a inflação. A gente está vendo essa história de discussão de taxação de super ricos, tem várias coisas que é preciso dizer. Primeiro, os impostos têm que ser distribuídos por todo mundo, isso é lógico. O que não pode haver é demonização da riqueza. O que não pode haver é esse desejo de punir quem é próspero. O que não pode haver é uma obsessão em aumentar os impostos, em cobrar mais impostos, ao mesmo tempo em que o governo gasta como se não houvesse qualquer limite. Também, isso é o mais importante de tudo, é preciso perguntar quem vai classificar as pessoas em super ricos ou não. De repente, acabamos todos nós sendo classificados como super ricos. Por último, é sempre importante lembrar que os super ricos mesmo podem muito bem pegar o seu dinheiro e ir embora do país, irem para outro lugar. E eles são responsáveis por boa parte da criação de empregos.
Vamos